A gente vai botar as imagens do Carnaval. Agora a gente vai direto para as imagens do Corinthians. Boa. O líder do Campeonato Brasileiro, os outros jogam. Brasileiro. O Corinthians não. E ninguém chega perto. É impressionante. Caetano! Fernando Caetano tá lá no centro de treinamento do Corinthians, no CT Joaquim Grava. Um abraço para você, Caetano! Grande abraço, Pascoal, a todos que nos acompanham no Fox Sports Rádio. Pois é, estou aqui no líder invicto Corinthians, que ficou 14 dias sem jogar no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, permanece na primeira colocação, vantagem de 8 pontos para o segundo colocado Grêmio. Detalhe, hein, o Corinthians ainda tem um jogo a menos. Durante esses 14 dias que o Corinthians não atuou, o técnico Fábio Carilli aproveitou o tempo para treinar bem o time e também para recuperar os jogadores. Entre eles, um dos principais do elenco corintiano, o meia Jadson, que ficou um mês fora, se recuperando das fraturas na costela. O Jadson voltou aos treinamentos e amanhã retorna à equipe do Corinthians, mas vai iniciar como opção no banco de reservas. Na coletiva concedida agora há pouco, o técnico Fábio Carilli já adiantou que o Cleison será o titular, uma vez que o Jadson ainda está sem ritmo de jogo. Então vamos aproveitar e acompanhar uma parte da entrevista coletiva do Fábio Carilli, que disse que, entre outros assuntos, que essa história de que o Corinthians já é campeão antecipado, com 18 rodadas ainda para o final, que ele não cai nessa história não, que na verdade o Corinthians está pensando jogo a jogo. Então vamos ouvir o que disse o técnico Fábio Carilli. Isso é uma pegadinha. A gente está com um grupo bastante maduro, né, que a gente não vai ficar entrando nessas conversas, não adianta a gente ficar escutando o que os outros estão falando, que nem aconteceu no começo do ano, que nem aconteceu no começo do Brasileiro. A gente tem que ir para campo trabalhar, encarar cada jogo com uma decisão. É claro que eles vão priorizar, né? Muitas vezes até tirando o peso já do Campeonato Brasileiro, mas pode ter certeza que não desistiram. Quando for para campo no final de semana, que nem esse caso, vão procurar a vitória, depois eles têm Copa do Brasil, depois tem jogo no final de semana que vem e o campeonato para, onde vai dar para recuperar todos. Né? Acho que é muito cedo para desistir. Se sou eu, no caso deles, claro que eu iria priorizar, mas não desistir de outras competições. Foi muito importante para nós. Nós conseguimos aproveitar bem essas 2 semanas. Não treinando demais, nem treinando de menos. Determinamos alguns dias onde a intensidade ia ter que ser alta e a gente atingiu o que queria. 2 dias nesse período de treinos com a intensidade de jogo, que foi quinta-feira da semana passada e quarta-feira dessa semana, a gente atingiu pelos nossos números. Então nós soubemos aproveitar bem. Né? Foi muito bom mesmo esse período. Jadson, terceiro treino com bola hoje, vai ficar à disposição, vai para o banco comigo. Conforme o jogo, se eu precisar de um atleta com suas características, vou usá-lo. Nesses 14 dias em que o Corinthians ficou sem jogar, a fiel torcida sentiu saudade, está ansiosa. Mais de 40 mil ingressos já vendidos antecipadamente, carga praticamente esgotada para o jogo deste sábado contra o Vitória na Arena Corinthians, que vai estar lotada. Provável time titular do Fábio Carilli para começar a partida contra o Vitória terá Cássio pela direita, Fagner, dupla de zaga o Pedro Henrique ainda na vaga do Pablo, em fase final de recuperação aí de um problema muscular. Ao lado do Pedro Henrique, Balbuena pela esquerda, Guilherme Arana, no meio-campo Gabriel, Maicon, o Cleison nessa vaga aí do Jadson, o Jadson como opção na reserva, completando Rodriguinho, Romero e lá na frente o artilheiro Jô, que é um dos principais goleadores aí desse Campeonato Brasileiro, com 11 gols. O Jô também aí animado para ser pela primeira vez o artilheiro isolado da competição e conquistar o título com o Corinthians. Portanto, neste sábado, a Arena Corinthians vai estar lotada para o Timão voltar ao Campeonato Brasileiro, mais líder do que nunca nessa partida importante contra o Vitória, que está ali na zona de rebaixamento. Mas o técnico Fábio Carilli não espera moleza não. Jogo complicado para o Corinthians, mas é claro, todo mundo esperando
comemorando mais uma vitória e a manutenção da invencibilidade corintiana nesse Brasileirão. Pascoal e amigos do Fox Sports Rádio. É isso aí, Caetano. Obrigado pelas informações. Só uma coisinha, Caetano. A questão do Paulo Roberto, que a perspectiva dele continuar ou não no Corinthians. O Corinthians está tentando manter o jogador, entrando em contato com o Barueri. Ele é do Barueri, se não me falha a memória. É o Audax. Ele começou lá no Paulo Roberto estava no esporte antes. Mas ele é do Audax. É possível, o Corinthians vai fazer, porque termina o contrato agora em dezembro. Como é que tá isso aí, o Caetano? Olha, sem novidades por enquanto. É claro que há interesse do Corinthians na manutenção do Paulo Roberto, você lembrou bem. Ele estava no esporte, mas tem vínculo com o clube aqui do interior, com o Audax Osasco. Então, Paulo Roberto segue sim nos planos. Por enquanto, nenhuma novidade. Vamos aguardar aí os dirigentes se pronunciarem nas próximas horas para ver se o Paulo Roberto continua ou não. Mas o fato é que ele está nos planos e provavelmente o jogador também tem interesse em continuar. Vamos aguardar então os próximos capítulos aí do caso Paulo Roberto. Pascoal. Beleza, obrigado pelas informações, Caetano. Você volta a qualquer momento quando tiver outras informações aqui pra gente. Um abração pra você, muito obrigado. Agora, Jadson no banco de reserva, eu vou passar pra vocês discutirem, mas eu tenho uma opinião sobre jogador bom no banco. O cara, quando tá recuperado pra jogar, bota pra jogar. Sim. Se ele vai jogar 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos, esse é um outro problema. Porque o cara lá no banco, aí o cara fica aqui no banco, aí vai jogar Cleison, certo? Vai jogar Cleison. Não vai que o negócio não tá virando. Aí o cara começa ali, bota o Jadson. Ô, treinador, bota o Jadson. Aí o cara grita, bota o Jadson. É uma porrenhação. Não é porque o Corinthians está na liderança que os caras vão perdoar. Nada, imagina, vai jogar. O Pascoal tá querendo criar Não tô querendo criar clima hostil nenhum. O senhor tá criando um clima hostil pro Cleison. É isso que o senhor tá fazendo, seu Oswaldo Pascoal. Até acho o Cleison um jogador bem razoável. Com e sem o Jadson, andou. Então hoje, pro torcedor do Corinthians, pra ele, não é que ele não confia no Cleison e o Jadson tem que entrar a qualquer custo. O time andou. O time tem jogado bola. O senhor ontem disse que não dá para colocar tem alguns jogadores que não podem ser colocados na mesma frase. Quem? O senhor disse ontem que alguns jogadores mas não podem ser colocados na mesma frase. Palmeiras Jadson e Cleison não cabem? Não cabem na mesma frase. Muito obrigado. Mas peraí, ô Pascoal, você não tem que analisar o Jadson e o Cleison, você tem que analisar o adversário do Corinthians. Coletivamente é outra. E coletivamente o Corinthians tem funcionado com ou sem o Jadson. E funcionou, tanto é que abriu a vantagem. Ou seja, o Corinthians tem o time hoje que a estrutura permite que o Jadson inicie no banco, mesmo eu não concordando com isso. Para mim, o Jadson tem que jogar e estar em condição. Mas, se o Carille quiser iniciar o jogo com o Cleison, a torcida não vai atrapalhá-lo e muito pelo contrário. O time tem jogado bola mesmo com essa estrutura. E tem também uma situação que o Jadson e o Cleison, para mim, podem ser colocados na mesma frase porque jogam em posições diferentes. O Cleison tem jogado aberto pela esquerda, a função que o Romero vinha fazendo. Aí o Romero passa para a direita. O Romero passa para a direita, a posição que normalmente é do Jadson. Então dá para os dois. Não, mas a mesma frase é questão de qualidade individual que eu falei. Não, qualidade individual não. O Jadson é mais jogador, mais completo do que o Cleison. São características diferentes. Mas dá para os dois jogarem juntos, inclusive. É que agora o Romero voltou e está sendo utilizado na direita. Tanto que o Giovanni Augusto foi sacado do time para permanência do Romero. Ainda bem. Mas com relação aí... Ainda bem. Porque o Giovanni Augusto não estava fazendo por onde. É um apito gigante? Não é apito. Aquilo lá, a plataforma, inclusive para o senhor que é mal informado. Olha lá, pai, porque tem times de futebol... Peraí, congela a imagem. É um apito gigante. Tá Aquilo ali é o banco, não fala bobagem. Que apito gigante. Olha lá, Pascoal. Você acha que tem algum monumento a apito? Tem dois, inclusive. Olha, aí. Olha, esse... Então, ali é um coberto ali para que os jogadores fiquem ali descansando. É gigante, mano. Apito, não fala besteira. Inclusive tem uma plataforma. Um monumento ao apito no estádio? Tem uma plataforma ali. Gente, vamos falar sério. Fala sério, informação. Tem uma plataforma ali para que o Carille. É interessante isso, Pascoal. Tem times de futebol que precisam pegar um apartamento emprestado de um vizinho para poder ver o treino de cima. O Corinthians ele comprou ali uma plataforma para que o treinador, se quiser acompanhar. Chama grua. Sim, grua. Uma grua. Não, grua é a nossa aqui. Não, mas ele tá falando do banco de reservas, não falando da grua. Eu tô falando outra coisa. Ele tá falando uma bobagem. Tem uma, tipo um guindaste. É como se fosse ali uma plataforma hidráulica para que possa levantar o Carille. Geralmente esse equipamento é utilizado para treinamento de defesa, para posicionamento dos zagueiros.
Porque... Não, mas isso é antigo, isso nós já sabemos. nível Que do tem campo, essa plataforma do Corinthians já tem um tempão lá, negócio que sobe. Mas não tínhamos mostrado. Não tínhamos mostrado, é um monumento ao apito ali. Que monumento apito ao banco, gente? Não, É em formato de apito. Por gentileza, Não é não. põe ali de Claro novo que é. pra eu Não é explicar não. pra esse rapaz o que Olha lá, Isso é um mega apito. Gente, isso é um banco de reservas com o emblema olha os de um dos jogadores sentados ali, patrocinadores gente. do Corinthians. É um super O apito. pessoal que não tá treinando na hora, descansar um pouquinho, Isso é um fica ali. banco. Sim, mas... Ok, é um banco de reserva. Mas o formato parece. Isso aí parece um formato. Muito obrigado, É impressionante. Vocês nunca viram um apito na minha vida? perspicácia. Parece um apito sim, É impressionante o desrespeito quando é Não é notícia do desrespeito, Corinthians. é sim, uma constatação. Quando o Corinthians é tema nesse programa, ele é alvo de chacota, ele é alvo por parte Ele é desse alvo de recalcado chacota de tudo. Ele é campeão do mundo, é campeão brasileiro, é campeão Não importa, de tudo. não importa. Pô, o Corinthians vive sob chacota e ganhando tudo. Quem me dera. Não estão fazendo chacota nenhuma, não. Não é demérito nenhum. Queria eu ser chacoteado tanto e ganhar tanto ao mesmo tempo. Eu achei... Deixa eu só falar uma coisinha pra vocês. Deixa Muito eu explicar justa essa homenagem. definitivamente aquilo. Põe a imagem, por favor. banco Não de fica... reservas. deixa eu falar um minuto, por gentileza. Senão a gente fica aqui conversando, parece conversa de louco. Aquele Ali atrás é o grande segredo do Corinthians hoje. Ali é o centro de recuperação de Exatamente. atletas. Aquele setor, mostra lá o banco de reservas, por favor. Aquilo lá é o banco de reservas. Ele está ali, como tem outro lá. Sim, No tem outro outro lá campo atrás, também ó. tem outro. Lá atrás. E no outro campo também tem outro. Todos esse formato... Todos eles são banco... Grande apitão. Deixa eu explicar pra vocês. Impressionante Isso a falta de respeito que o banco Corinthians de é. reservas. Banco de reservas. Isso é o banco de Não há reservas. dúvida. É só isso. Lá em Não é Pyong- dúvida lá- que é um banco de reservas em parece, formato de apito. Parece um apito. Lá em Parece. Não tem nada a ver com Lá isso. em Pyongyang, A falta de Pô, respeito parou aí. do Corinthians nesse programa é algo assim. É falta de respeito. É falta de respeito, sim. É uma constatação, É ou uma não parece? insinuação por Não, parte do claro Flávio que Gomes. não. É Não, sim, não. é sim. Não tenta defender. Você tá pedindo o seu patrocínio Não apito, tentem você viu um defender. apito. Você nunca viu. acusou o golpe. Não acusei nada, Acusou não acusei o golpe. nada. Vocês só usam esse tipo de argumento ridículo, Não inclusive, tem argumento para nenhum. desqualificar uma campanha O Corinthians que é ensina- campeão. Não, muito pelo contrário. Não tem o O Corinthians menor era o time a ser argumento para copiado desqualificar nesse dessa campeonato brasileiro. Não campanha. estamos desqualificando nada. Estamos, Tá sim, inclusive, tá sim. louvando a justa homenagem que o Corinthians faz ao grande apitão. Né? O senhor é o recalcado. O senhor é o Lá recalcado. em Pyongyang, os caras têm as estátuas lá da família com Vou te mostrar uma Jong-un. estátua, Flavinho. Né? Vou te mostrar uma estátua Né? de tamanho, inclusive. Não sei- Nossa Senhora, vou derrubar mesmo. Sou pode confuso perder no ali, você coração dele em homenagem do apito. A única negócio é coisa que o senhor não pode fazer é perder a linha. Eu não tô perdendo a linha, não. Eu não tô perdendo a linha, não. O senhor não diz aqui sempre que o senhor não tem sorte para nenhum clube? Não, eu O senhor gosto vai da identificar. justiça. Eu gosto da justiça, Pascoal. Eu acho muito injusto você falar alguma coisa nesse programa que não seja dar os parabéns pro Corinthians. Parabéns ao Corinthians. Parabéns. Tem uma- Mas ninguém está desqualificando o Corinthians. Tá, Assim, sim. só brincou, Tá, o banco parece um apito. O Carilli Não, não tô também brincando, disse não. na entrevista, ao contrário do que o senhor disse, que o Corinthians já é campeão, não, tem Não, mas já 19 é, rodadas já é ainda pra campeão, jogar. imagina, Pascoal. Já é. Ele tá falando isso porque não faria Será sentido campeão. falar coisa diferente, entendeu? Mas é óbvio que Não é melhor campeão. esperar, Flávio? Não, mas, que ô esperar Pascoal, o quê? retomando ainda aquele Tá assunto problema. do Jadson, eu vou falar porque eu entendo que o Carilli tem razão em poupar o Jadson nesse jogo. O Jadson ele tá há algum tempo parado, todo mundo sabe que o jogador ele precisa voltar aos poucos. Ele tomou a cotovelada e teve uma Sim. fratura na costela. Sim, o Corinthians já está há 2 semanas sem jogar e o Jadson um pouco mais porque ele está fazendo tratamento para que ele pudesse se recuperar dessa lesão. Sem desqualificar o Vitória, mas o adversário também, Pascoal, não exige que o Jadson comece jogando. Se houver a possibilidade de poupar o Jadson para esse jogo, ele será poupado. Ele está no banco como uma opção numa situação talvez adversa, que o Corinthians esteja perdendo e Então você precisa... vai esperar o Corinthians perder pra botar Mas o Jadson. É fato, Pascoal. É fato. Então bota eles no começo, não, pelo mano. contrário, Perdão, eu discordo, perdão, Pascoal, bota eles eu no discordo. começo. Porque se Vai houver a esperar perder o jogo. possibilidade... Toma um gol Pascoal, do Vitória e vai botar o Jadson. Se houver a possibilidade de você poupar o Jadson, se o Corinthians fizer tudo que, pelo menos, a torcida espera que o Corinthians faça, ou seja, abrir o placar, tentar fazer o segundo gol, abrir uma vantagem em cima do Vitória, você não coloca o Jadson em campo, você preserva o jogador. Agora, a partir do momento que você coloca ele para jogar, você não está descansando o atleta. Mesmo que você coloque por meia hora, por 40 minutos, que seja, você, se tiver a possibilidade de preservar o Jadson nessa partida, eu acho importante. Ele retorna na próxima partida, que é contra a Chapecoense. E é já no meio de semana. Sim. Então é uma distância curta. Acho que aí para a Chapecoense, Claro. que é fora de casa, aí pode ser Então utilizado joga como primeiro, titular. joga um tempo, resolve o jogo. acho, Pascoal, e aí na não vale a etapa pena. complementar, dá descanso pro cara. Mas, Pascoal, o time jogou bem sem o Jadson também. O time não foi mal. O Cleison entrou bem, o Mas Romero a fazendo aquela tese- função a pela tese direita do Mano- ajuda muito. A essa equipe tese do Corinthians. Mano é, se precisar de tomar um gol, tiver perdendo, aí bota o Jadson. Sim. Não, aí- Perdão, gente. Perdão. Pascoal, na boa, vai jogar contra o Vitória. Pois é.
Não precisa vocês estão nessa aí. Não precisa colocar nenhum jogador em risco. Eu não tô com esse nariz em pé que o senhor tá, não. Eu não tô com o nariz em pé, não. A minha leitura é a seguinte, Pascoal. Normalmente, esses jogadores, quando estão voltando de contusão, uma contusão que os tirou de muito tempo das partidas, não estão fisicamente ainda aptos a disputar, às vezes, nem 45 minutos. O próprio Pedrinho, né? Claro. Fez aquele trabalho de reforço muscular. O próprio Carille falou, não, o Pedrinho aguenta 30. Então, se ele joga um tempo inteiro, ele já está no final, está se arrastando. Então, eu guardo o Jadson e eu acho que ele entra no segundo tempo ganhando ou perdendo. Porque é necessário que ele entre para ganhar ritmo. Exatamente, para retomar o ritmo. Então, ele entra ali aos 15 do segundo tempo, joga meia hora, na próxima partida joga 45 minutos e aí na outra já começa a partida. Se por acaso é o Jô que tá fora e você tem que apelar pro Casim, aí acho que tem que ir pro sacrifício, não tem outra opção. Tá vendo como é que é o negócio? Aí é que é o negócio. Aí a necessidade é a mãe da invenção. Mas a qualidade do Casim é muito inferior à do passa pela questão física também. Não, também. Se o cara tá preparado para jogar um tempo, ou 30 minutos, ou 15 minutos, não vai tirar dele, porque aí ele volta a se lesionar. Sim, ele força demais, estoura e aí não joga questão Deixa eu então perguntar pro torcedor do Corinthians, eu queria fazer uma pesquisa aqui rapidinho. Você, torcedor do Corinthians, gostaria de ter o Jadson desde o início ou prefere ver o Jadson no banco de reservas na partida contra o Vitória? Tá, é só uma questão rápida. O pessoal vai providenciar aí e daqui a pouco a gente vai. Mas o cara não pode escalar o time por causa da torcida. Ele tem que se basear naquilo... eu estou perguntando para o torcedor. O Carille tem o dado científico. É por isso que eu defendo também o dado científico. Claro. Porque é o seguinte, deixa eu explicar para você. O caso do Conca no Flamengo. Mudou o treinador, o Conca também não foi para a concentração. Claro, exatamente. Então o problema do Conca é científico. Ele não é um problema individual. O Conca não pode estar na relação porque só 5 podem jogar. Não, algum problema físico Alguma coisa ainda não está resolvida no Conca. Entendeu? É o caso do Jadson. Ele pode não estar bem fisicamente. Eu penso de maneira diferente. Eu acho que o jogador que está em condições de ficar... Eu não colocaria, se fosse treinador, nenhum jogador 30%, 40% no banco de reservas. Eu não colocaria. Para mim, o cara do banco de reservas, ele tem que estar 100%, porque ele pode ser a solução durante uma partida. Mas o Jadson, Pascoal, ele não vai estar 100% jogo, porque ele está voltando de lesão, Pascoal. É natural que ele não esteja 100%. Clinicamente, ele já está tratado, ele está apto, mas 100% ele ainda não vai estar. Ele pode ser que não esteja na próxima partida 100% A aquisição do ritmo de jogo vem com a participação na partida, não é normal. E o Jadson já mostrou em alguns momentos, assim, Cani, que quando ele volta de um período parado, ele demora para retomar. Normalmente é assim, ele demora para voltar para a forma física ideal dele. Começar jogando. Então, mas aí acho que para retomar o ritmo, aí eu concordo com o Eugênio, tem que entrar aos pouquinhos, talvez entre no segundo tempo, e é contra a Chapecoense, aí vai pro jogo. Só para mudar. Aquela história, o Jadson 100%, perfeito, condição, não é um jogador pro banco. Agora, o Corinthians tem jogado sem o Jadson, ganhou sem o Jadson, e não é que não sente a falta do Jadson, mas o Corinthians é um time tão planificado e estruturado que o time joga bola. Então não há necessidade de você tirar esse ritmo de uma equipe que tem tido bons resultados sem o Jadson para colocá-lo e arriscar uma situação que seria desnecessária. Entendo, Facincani. O Mano gosta da frase ali, lá, mano. Lê lá. Magic Jadson deve ser titular contra o Vitória? Aí tem as hashtags ali, ó. FSR titular ou FSR banco. O negócio é o seguinte, Pascoal. Manda pra cá a sua opinião, manda pra cá aquilo que você quer dizer e a gente vai... É capciosa. Como você está induzindo a opinião do telespectador. Pelo claro ali? Não, também. Mas ele está induzindo uma resposta. Se você perguntar, você quer ver o Jadson jogar? Evidente que o torcedor vai querer. Jadson deve ser titular contra o Vitória, ponto. Então... Interrogação. Então, titular ou no banco? Não, só a pergunta isso. Deveria ser, você entende que o Jadson deve ser poupado para essa partida? Agora o senhor quer fazer pergunta também. Mas é óbvio. O senhor vai arrumar uma briga. Ontem teve um rapaz que arrumou uma discussão com a produção, você viu o que aconteceu. Mas no fim não é a mesma coisa? Você tá arrumando, não levam a mesma resposta? Não vi nada. Indiretamente sim, mas aí essa daí você já induz o cara a responder que ele quer. E a outra induz pro outro lado. Induzindo ou não. Ele quer pro lado ele tá passando. A meu favor tá legal, quando é contra não serve, entendeu? Manda pra cá a sua opinião, manda aí na hashtag titular. Eu acho que a enquete tinha que ser outra. Você acha que o apitão é justo? É uma justa homenagem à história do... pro inferno. Apitão, o apitão, o mega apito ali. Eu achei tão bonito essa homenagem. Tem uma plaquinha a todos que tombaram por nós. É um recalcado mesmo. Eu achei muito bonito. Flávio Gomes? É? Por isso que o time dele não sai da C. Outra coisa. Tá na D, é verdade. Outra coisa. Lá. Olha que coisa bonita.
O que está escrito embaixo lá, Flavinho? A todos que tombaram por nós. Ó, o jogador da Portuguesa vê uma imagem dessa, o cara sente inveja, porque na Portuguesa ele se cobre com aquela vinilona, aquela vinilona, capa de cobrir, você tem na Portuguesa aí do lado. Sabe aquela cobrir carga? Você tem na Portuguesa aí do lado. Então, louco. É aquele que tá com mato até a altura da cabeça. Tá lá, tem 10 campos lá, tá tudo bem lá. Essa parte tá boa, o resto não tem mais nada. Não tem jogador pra colocar em campo. Não tem, não tem time. Você mudou o treinador dessa última PC Guzmão, nosso técnico agora. PC Guzmão, você mudou o técnico. E mesmo sem estar no Brasil, ele muda a treinadora portuguesa, é um negócio de louco. Mudamos. Esse negócio, eu acho, você falar um negócio desse, eu não acho legal. Outro dia criou-se uma polêmica aqui porque o Daronco viajou no mesmo voo do Corinthians. Isso foi uma falta de passagem respeito. Paga? Não, passagem paga não. Pela CBF. Isso é uma falta de respeito com o apitador. Falta de respeito. O senhor agora está dizendo que o Corinthians faz uma Mas qual o problema do árbitro viajar junto com a delegação? Nenhum, porque o voo tem horário. O cara viaja no mesmo horário. Para o mesmo lugar. O voo poderia ser o mesmo. Claro. De quarto também? É que o Flavinho, ele tem aquela teoria da conspiração. Ele acha que o homem não pisou na lua. Ele tem essas porcarias. Não tem teoria nenhuma, não. Eu só achei muito bonita a homenagem. Eu continuo comovido, tocado. Isso chama-se recalque. O grande apitão. Tocado, eu tenho certeza. Você acha que Elvis não morreu aí? De fato. Elvis morreu, coitado. Quem não morreu foi o Colin Chapman, dono da Lotus. Não ainda? Não, tá lá no Mato Grosso. Com 140 anos? Disse que mora no Mato Grosso. Nossa, meu Deus. Vamos falar. O Michael Jackson tá vivo? Tá morto? Ninguém viu o corpo. É? Você tem dúvida também? Não, ninguém viu o corpo, só tô dizendo isso. Jesus, é cada coisa. Bom, falando ainda do Corinthians, pra gente falar do negócio do Paulo Roberto, você acha boa ideia do Corinthians concretizar essa contratação, Paulo Roberto? É barato? É um jogador para compor elenco. O Paulo Roberto não é um jogador fundamental no time do Corinthians, por exemplo, como o Pablo. O Pablo, sim, é um zagueiro que o Corinthians tiver que o Pablo tem mais dificuldade por conta dos valores. Mas é que tá, Pascoal. São coisas diferentes, mano. Se o Corinthians já está com dificuldade para renovar o contrato. Então, não é tão grande, mas dentro de uma composição de grana, Pascoal, é um dinheiro que se você fizer mais uma junção, você pode já chegar no que o Pablo quer. Vai pagar. Então, eu acho que não, então. Pablo vai ficar. Ok. Vai ficar porque ele quer ficar. É uma projeção. É uma projeção. Mas se o Corinthians tiver que priorizar alguma renovação de contrato agora, não tem que ser do Paulo Roberto, tem que ser do Pablo. Que é um jogador que, inclusive, tem mas você já vai alinhavando o elenco. Tá certo, Corinthians. Não, discordo. Ele hoje é um jogador útil. Financeira, você tem que priorizar, Facincani, o que é primordial na tua equipe. Mas o Paulo Roberto, hoje, com todo o respeito, é um jogador importante dentro de um contexto? Sim, mas ele não é titular. O Pablo é. Foi importantíssimo contra o Grêmio. Mas esse dinheiro do Paulo Roberto não vai afetar e não vai tirar do Corinthians a possibilidade de ter o Pablo no final do ano. Será uma outra questão. O Pablo questão. Custa 3 milhões de euros em dezembro para o Corinthians. Não, custa 1,2 milhões agora, porque o Corinthians já se desprendeu daqueles 15% que tinha direito em cima do Malcom. Não, isso é nessa negociação concretizada. Isso é negociação. Mas já está alinhado isso daí. Caiu o acordo? Escuta, esse acordo voltou ao zero. Voltou ao zero. Como assim? Porque nesse acordo, vou explicar para você. Deletaram o e-mail? Eu já expliquei para você e vou explicar de novo. Nesse acordo envolvia o Guilherme Arana. E o Corinthians não envolveu o Guilherme Arana, porque eles queriam o Guilherme Arana agora. E o Bordeaux só quer entregar em dezembro. Então, esse acordo foi desfeito. O Corinthians tem que alinhavar um outro acordo, acertar. Eu vou acertar. Acertar é para pagar as luvas do jogador que ainda não pagou desse atual contrato e depois acertar a luva do futuro contrato, que ainda não acertou. Certo? Essa é a grande pendência. Pagar e acertar a participação do jogador, termos salariais e renovação de contrato e luvas. Isso ainda não foi feito. Então o Corinthians tem que encaminhar uma nova situação com o Bordeaux. Entendeu, mano? Então, para explicar? Mas, por exemplo, o Corinthians, então, ele preserva o Pablo é essa situação. O outro é muito mais fácil de fazer. Mas, Pascoal, a questão não é essa. É óbvio que é menos dinheiro para você renovar o contrato do Paulo Roberto. Só que quando você começa a somar uma série de jogadores que você pode estar renovando, pode ser um montante que depois na composição final possa esbarrar próximo do valor que o Pablo está pedindo. O Corinthians ele tem que priorizar, cara. Hoje o foco é, primeiro, tem que priorizar quem não vai pagar. Nós não vamos pagar o Corinthians, ele depende de um patrocínio master. Tá falando, o Corinthians ele tem mais um turno inteiro pela frente e o departamento de marketing do Corinthians ele tem a obrigação de tentar arrumar um patrocínio master, pelo menos até o final. O negócio da Caixa não virou, mano? Estão conversando, Pascoal. A Caixa parece que está cedendo em alguns pontos aí e voltaram a conversar. Corinthians a Caixa está cedendo? Sim. E tem que ceder, cara. Como é que era, Flamengo? Você tinha falado agora tem que escolher quem não vai pagar. Se não vai pagar o Pablo, não vai pagar o Paulo Roberto. Eu não tenho dinheiro para pagar nenhum dos dois. Tem que fechar o contrato com a Caixa, que a Caixa está oferecendo.
pagaria o Pablo. Quanto você falou? 3 milhões e meio de euros? Não, 3 milhões de euros. 3 milhões de euros, vezes 4 dá 12 milhões de reais. A Caixa está oferecendo quanto pro Corinthians? 25 milhões? No começo do ano estava oferecendo... Pega metade e pronto. Paga e pronto, acabou. Proporcionalmente falando, Flavinho, deixa eu só fazer uma pergunta aí. Você pegaria os 25 e não apostaria nos 35? Agora falando sério, se é um clube que está sem grana, está devendo, está com essa receita de bilheteria sendo comprometida ainda pro estádio, cheio de credor na porta, precisando do dinheiro para contratar o jogador, sem nada na camisa. Porque outro dia anunciou um patrocínio também de uma universidade aí que... pontual, foi só pontual. Desapareceu, não, mas quando foi anunciado com ponto e circunstância. Mas não aguentou o tranco, Flávio, então, não aguentou. Enfim, então é o seguinte, o Corinthians também precisa descer do pedestal e deixar um pouquinho a soberba de lado, porque quando você está precisando de dinheiro e tem gente oferecendo... O que pesou ali, Flavinho, no começo do ano, na negociação do Corinthians com a Caixa, foi que o Corinthians ele queria um contrato de 1 ano. E esse contrato esbarraria talvez aí até maio do ano que vem. A Caixa ela oferecia um contrato para o Corinthians até dezembro. Sim. E essa quantia mensal girava em torno de 3 milhões por mês. Hoje, esses 25, se o Corinthians estiver na mão, ele tem que fechar para ontem, não é fechar hoje. Porque não são mais 25, hoje, né? Daria em torno de 18. Claro. Daria em torno de 18. Mas tem de pegar. Eu acho que essa quantia é inferior aos 25. Gente, o mercado está ruim, o Corinthians precisa entender que as empresas têm os seus planejamentos, né? A Caixa faz planejamento anual. Não é porque o Corinthians, não, mas eu quero até maio. Pô, mas escuta, a Caixa fecha as contas no dia 31 de dezembro. Você precisa aceitar a maneira como as empresas trabalham. Ou procurar na iniciativa privada, também parar de mamar na teta do Estado, que é o que todos os clubes hoje estão fazendo no Brasil. Quase todos na Série A têm o patrocínio da Caixa, né? E no país que todo mundo faz elegias a iniciativa privada. Cadê a iniciativa privada? Cadê os caras de marketing que são amigos do dono de empresa, disso, daquilo? Né? Cadê o interesse no espaço da camisa do Corinthians? Pelo jeito não tem. Se vende muito mal. Tá todo mundo retraído. Tá todo mundo retraído. Então apela para quem? Para o poder público. Porque no fundo, a Caixa é poder público. A única desculpa... E olha que o Corinthians tem um maior público presente no estádio. Tem maior número de jogos na televisão. A única desculpa para a Caixa, Petrobras, Banco do Brasil, essas empresas estatais, anunciarem em esporte, em camisa de jogo, em carro de Fórmula 1, sei lá, seja o que for, é que elas concorrem no mercado, no varejo, com empresas privadas. Então, a Caixa concorre com o Itaú, com o Bradesco, com não sei quem. Né? A Petrobras concorre com a Shell, hoje em dia só com a Shell, e com a Ipiranga. Então, o que acontece? Você justifica um patrocínio, justifica. Agora, se está oferecendo e tem interesse, pega, pô. Pega, tá lá. Tá sem nada. Eu acho que já que não um erro de avaliação. Uma coisa é você recusar uma proposta como essa, se você tiver alguma coisa na manga que seja melhor. Outra coisa é você recusar e não tem nada. Claro. Deixa eu apresentar uma arte para vocês, porque o nosso filósofo contemporâneo disse que o Corinthians estava num viés de baixa. Sim. Quem foi? Nosso filósofo contemporâneo. Os próximos 5 jogos do Corinthians para ver, a gente vai fazer uma avaliação aqui das probabilidades. Corinthians e Vitória. Chapecoense e Corinthians, Corinthians e Atlético Goianiense, Santos e Corinthians, Corinthians e Vasco, são os 5 jogos que o Corinthians tem pela frente. Eugênio Léo, começando por você. Desses 5, quantos pontos você avalia? 15. Dos 5, 15. Ganha tudo, Eugênio. Putz. Ribeirão. Também. Acho que pode haver um empate. Aí eu vou colocar 13 pontos. 13 pontos. Corinthians nesses 5 jogos. Eu tô na dúvida entre 13 e 11 pontos. Eu acho que o Corinthians ele vence os 3 primeiros ali, Vitória, Chapecoense e Atlético Goianiense, empata com o Santos e vence o Vasco aqui, 13 pontos. 13 pontos. Você, Flavinho? Ganha do Vitória, perdão, empata com a Chapecoense, ganha do Atlético, ganha do Santos e empata com o Vasco. Lembrando que no primeiro turno o Corinthians empatou com a Chapecoense e com o Avaí. O Atlético Paranaense na época estava lá embaixo da tabela também. 11 pontos agora. Eu falei 2 empates e 3 vitórias. Isso. 9, 10, 9, 11 pontos você falou. Facincani. O único tropeço, empate com o Santos. Que é tropeço o quê? Empate. É derrota? Não, empate. Empate. Porque a gente pode avaliar o empate. Tá bom, tudo bem. Um pontinho. Já entendi. Só contra o Santos. Então o Corinthians fará 13 pontos. 13 pontos. 13 pontos. Na minha avaliação, o Corinthians fará 11 pontos. 11 pontos desses aí. 2 empates e 3 2 empates e... Tropica, lembrando, Pascoal, os 2 fora tropicam. O Corinthians ele tá 9 vitórias do título brasileiro. O Corinthians ele tem 9 jogos na sua arena para fazer e 10 jogos fora. O Corinthians se vencer mais 9 partidas, ele possivelmente já será o campeão brasileiro.
Você faz esse... Isso é matemático, matematicamente, imagina. Mas já é campeão, cara. Nós estamos no Campeonato Brasileiro. O Carilli falou que não. Campeonato Brasileiro. O Carilli falou que não. O senhor não bota palavra na boca do treinador do Corinthians. Campeonato Brasileiro, hoje, daqui pra frente, nós temos um turno inteiro de praticamente amistosos. Inclusive, porque os melhores times, depois do Corinthians, o Grêmio e Santos. Vamos apresentar também os jogos desses melhores times aí, depois do Corinthians. Esses times estão quais são as possibilidades envolvidos com outras coisas. Por gentileza, olha lá. Não, aí a tabela do Corinthians, Vitória, tá vendo aí Chapecoense, a produção. Isso já foi, jogo do Corinthians. Só pra gente rever... Vocês são muito assim... Assodados. Não. Só pra você que tá em casa. Você falou dos outros times e voltamos ao Corinthians. Então a produção a produção colocou pra você rever os jogos do Corinthians. A briga que vai ter agora não é aí. A briga é dos times que não estão disputando competições paralelas para que entrem na zona de classificação para a Libertadores. Por exemplo, o Grêmio. Se o Grêmio passar pelo Cruzeiro no meio de semana... nós vamos mostrar o Grêmio. Espera um pouquinho. Só quero saber, antes de chegar aí. Você está falando do Campeonato Brasileiro. Só para mostrar para você o seguinte. Desses aí a gente fecha em conta. Em 11 ou 13 pontos? Para mim, 15. 15. Você? 13. O Mano acho que é 13. Você? 13. Você? 11 e eu 11. Então vamos fechar no 13. Faz a média aí. Vamos fechar nos 13 pontos. 13, tá bom. Então, com 5... Serão 4 vitórias, restariam 5 depois matematicamente para Então o Corinthians vai chegar nesse momento, no dia 17 de setembro, com 60 pontos. Imagina-se isso. Vamos ver o segundo colocado, qual seria a situação para o Eugênio Leal retomar o que ele falava a respeito do Grêmio com as duas competições que o Grêmio ainda tem pela frente. Nós estamos vendo aí, são 3 competições, esse que é o problema. Além do Campeonato Brasileiro, mais brasileiro. Olha só, um jogo em agosto e os demais em setembro. O Grêmio, se passar pelo Cruzeiro na quarta-feira agora pela Copa do Brasil, e ele tem uma vantagem boa e está priorizando a Copa do Brasil em relação ao Campeonato Brasileiro, ele vai jogar em todos os meios de semana de setembro, ou pela final da Copa do Brasil, ou pelas quartas de final da Libertadores. Ou seja, em todos esses jogos ele vai botar o time reserva. Sim. Então ele vai despencar na tabela. O Renato falou isso, né? O retrospecto do time reserva do Grêmio do Campeonato Brasileiro quantos pontos parar o Grêmio na sua avaliação? Vai fazer 4, 5. Rápido, só pra... Explicando que o Eugênio... 5 pontos. 5 pontos em 15. Explicando o que o Eugênio falou rapidinho. Entre 2 e 10. Tô nem olhando o adversário. É a primeira parte da final. E no dia 27, lá no final, depois do jogo contra o Bahia, é o segundo jogo da final. Dia 7, primeiro jogo da final. Dia 13 e 20, jogos de Libertadores. E dia 27, segundo jogo da final. Ele está encavalado com todas as principais competições. Então, para você, quantos pontos faz o Grêmio nesses jogos aí? Contra o Atlético Paranaense, contra o Sport, contra o Vasco, contra a Chapecoense e contra o Bahia. Vence o Atlético, empata com o Sport, empata com o Vasco, vence a Chapecoense e perde no Bahia. 8 pontos. 8 pontos. 8 pontos, você falou. 8 pontos. Você, Eugênio? Eu acho que vai fazer uns 5 pontos. Não tô nem olhando o adversário. Você, Flavinho? Os adversários são muito parecidos. Eu também. Os adversários são parecidos. Alguns estão lutando. Por exemplo, o Vasco é importante ganhar. O Atlético Paranaense vem numa crescente muito interessante. O Atlético vem crescendo muito. 3 jogos muito bem. Eu colocaria 6 pontos aí. 6 pontos. Tipo, uma vitória, 3 empates, 2 vitórias. Porque vai jogar com o time reserva que não ganhou de ninguém até agora. Se fosse o time titular do Grêmio... Olha, eu colocaria com 3 vitórias e 2 derrotas nesses jogos. 9 pontos nesses 5. Acho que mesmo com essa garotada, o Grêmio consegue jogar bem. O Acho que Grêmio são 9 tem pontos. conseguido jogar bem mesmo com o seu time reserva. É que vai encarar adversários que estão se recuperando na competição. Pascoal, acho que o Grêmio vai fazer uns 8 pontos aí. Vai vencer umas 2, empatar 2 e perder uma. O time do Grêmio é difícil fazer uma análise e uma projeção em cima, justamente pelo que o Eugênio citou. O Renato também disse que vai colocar a molecada agora para jogar no Campeonato Brasileiro. E é um time que é uma incógnita. Se fosse o time principal do Grêmio... Aí seria outra coisa. Aí seria outra coisa. Quer dizer, então a gente vai fechar aqui em 8 pontos? Por aí. Por aí. Tá 8 bom? pontos, tá bom? Eu falei 6, o Eugênio falou 5. Eu falei em 9, então o Mano... 20. Que tal? 9. 29. O Mano falou 8. 37. Você falou quanto? 8. Vai dar 47 pontos pro Grêmio no final de tudo isso. Um 60, com 60 47 e o outro 13. com 47. 13 pontos para o segundo colocado. Um abraço. Vamos passar para o terceiro colocado. Aí é uma situação diferente, porque o Santos pode estar ou não envolvido na Libertadores da América na sequência da competição. E aí, Ribeirão? Coritiba e Santos, Cruzeiro e Santos, Santos e Corinthians, aí é que é o clássico para definir.
Botafogo e Santos, Santos e Atlético Paranaense são os jogos do terceiro colocado nesse momento no Campeonato Brasileiro. Eu coloco aí para o Santos, Coritiba não vive grande fase, o Cruzeiro também pode estar envolvido com alguma outra coisa, caso passe aí pelo Grêmio, acho difícil. Eu vou colocar 8 pontos para o Santos nessas próximas rodadas. 8 pontos? 8 pontos. Diga, Flávio. Vamos lá, Curitiba é um jogo, teórico, não, Curitiba não tá bem, mas o Santos não tá jogando nada também, gente. O Santos não tá jogando nada, mas não tá perdendo. Pois é, deixa eu ver aqui, ó, vamos ver, Curitiba... Mas o terceiro colocado, impressionante como a gente escuta, e é verdade. Mas tá muito longe do primeiro. Do Campeonato Brasileiro, o terceiro colocado é o Santos, mas o Santos não tá jogando nada. Mas não tá mesmo. E é verdade, o que não tá jogando bem. Não tá jogando bem. E abriu mão, por exemplo, eu não entendi até agora o que Levir Coupe fez segunda-feira. Escala o time. E tirou um monte de titular do time pra jogar com o Fluminense. Ah, não, sou eu. E depois ele fala, ele assume na Abrimos no Gabriel. A culpa é minha porque eu tirei os jogadores do time. E outra coisa, ele diz que pra gente, Campeonato Brasileiro não tem mais... Como assim? Eu terceiro colocado nada também. Sinceramente... Flavinho, vai lá, quantos pontos? São 5 jogos, 5 vezes 3, 15 pontos o time jogaria. Vai fazer 9 pontos. 9 pontos. Mano, quantos pontos faz? Mano, daqui a pouco fala. Fala 5 pontos. 5 pontos. O Santos, ele empata com o Coritiba, perde do Cruzeiro, empata com o Corinthians, aí já são 2, perde do Botafogo e ganha do Atlético Paranaense. Quanto deu aí pra você? Fez as contas? Como é que é? Pera, não entendi. Você botou mais resultados que pontos. Vamos repetir, vai. Não. Vai lá. Empate com o Coritiba, 1 ponto. Derrota pro Cruzeiro. Vamos lá. Aí, empate com o Corinthians, 2 pontos. Perde do Botafogo e ganha do Atlético, 5 pontos. 5 pontos. Muito pouco, hein, gente? O time do Santos com 5 pontos. Eu coloquei 9, eu acho que exagerei. Não, eu ponho 9. Na minha conta é 9. Na minha conta, 2 vitórias, 2 empates aí. Acho que dá pra... Pra mim, acho que o Santos faz pelo menos 3 vitórias nesses jogos aí. Pelo menos 3. Precisa ver se o Santos continua ainda na Libertadores. Isso também condiciona. Isso aí vai pesar e vai porque pesar nesse demais. Meio, cara. repito, terá a Libertadores e o Santos. Porque se o já Santos... poupou agora, como disse o Eugênio, quiçá naquela semana. A expectativa é que o Santos avance ou que não avance na Libertadores. Mas nesse período aí ele já está na Libertadores. As semanas ali dos dias 13 e 20, portanto, entre Cruzeiro e Santos e Botafogo, ele vai estar jogando Libertadores. Ele pode poupar contra Corinthians, Botafogo e Atlético Paranaense. Exatamente. Vai poupar contra o Corinthians, vai perder pro Corinthians. Vai poupar, vai perder pro Corinthians. Eu não acho que ele vai poupar contra o Corinthians, não. Na Vila no meio dos jogos de Libertadores, mas Eugênio, é clássico. Se ele poupou com o Fluminense, que não o tinha jogo no meio de semana. Mas não é clássico local. É difícil. Mas eu não duvido ele que ganha aí do Curitiba e ganha do Curitiba. Então, chegamos à conclusão aqui. Fechamos com 9 pontos para o Não, é muito. Então, muito. 3? Por aí. O Eugênio colocou 3. Ele empata, vamos dizer que ele empata com o Cruzeiro e empata com o Atlético Paranaense. Vai assim. 3 pontos, 5 pontos. Se for nesse andar de carruagem aí, o que o Mano previu de 9 vitórias, pode até diminuir a quantidade necessária para o Corinthians ser campeão. O Botafogo vai jogar com o time reserva também. Eu vou falar um negócio. Eu vou falar um negócio. Eu imagino 9 pontos do Santos. Então vamos fechar em 6. 6 tá 6. Tô sendo bonzinho? Tá ótimo. Tá ótimo. 6 pontos para o Santos em 5 eu acho jogos, mais, gente. hein? É muito pouco. Eu acho que aquela primeira partida contra o Curitiba, o Santos é capaz de vencer o Curitiba. O Curitiba tá desesperado. Mesmo assim, mas o Santos, eu não acho que o Santos ele vai poupar contra o Corinthians, por exemplo. O Gladiador ganhou um efeito suspensivo. Ganhou. Mano, poupar jogador contra o Corinthians, eu acho que aí faz algum sentido. Primeiro pela Mas não vai poupar, Flavinho. Mas sabe por quê? Mesmo Porque é uma desculpa pra perder um clássico, inclusive. Mas é que perder um clássico nunca é bom, Flavinho. Mas não acontece nada. Volta na viagem. Manda o time antes pro Equador. Tira um pouco a responsabilidade. Exatamente. Não acontece nada. Imagina você o jogo perder é uma vitória Guayaquil. pro principal rival, cara. É complicado. Mas já não tá disputando nada com Vamos lá. Acabando essa fase de 5 rodadas... O jogo do Corinthians é antes do jogo de Guayaquil. Sim. Vê lá, deixa eu ver ali, tá no GC ali. Previsão com mais 5 rodadas. Corinthians com 60, você tá chegando, Pascoal? 60 pontos. O Grêmio teria 47 e o Santos 42. Gente, é muita coisa de diferença. Esquece, acabou. Acabou o campeonato. Exato. Acabou. Quarto e quintos colocados não entram nessa. Não. Palmeiras não tem mais nada, hein? Não. Palmeiras não tem mais nada a jogar no campeonato, hein? Porque o Corinthians soma 13 pontos, o outro tá 13 de. E não tem nada literalmente, nem entrosamento. Esquece. Nem entrosamento. Fora as competições, Pascoal, nem entrosamento o time do Palmeiras Palmeiras. não tem nenhuma outra. Mas não dá pra tremer. trabalhar. Não dá, assim, gente, a gente já viu o time que não estava bem, de repente deu uma acelerada no ritmo. Mas, ô Pascoal, geralmente quando a isso. gente nota esse tipo de situação é quando o primeiro colocado não está tão estável como o Corinthians está no Campeonato Brasileiro.
É difícil tirar essa liderança do Corinthians aí, justamente pela estabilidade que o time tem hoje dentro de passa pela estabilidade e pelo só pra fato gente de ter que uma segundo ideia. e terceiro estão Deixa eu já perguntar aqui, jogaram a só toalha. para ter uma ideia, porque eu queria saber os 5 jogos do Palmeiras, os próximos 5 jogos, pra gente ter também essa definição do quarto colocado. O que pode ocorrer não precisa nem fazer o GC, a inversão só do G4. O que pode ocorrer é o seguinte, é o Palmeiras andar no campeonato e aí ele passar a ser terceiro, segundo e brigar pelo vice. Sim. Que é o ponto natural. Até porque ele não vai ter dificuldade desses outros. Exatamente. Ele só tem o brasileiro. Só que se ele tem hoje 15 de desvantagem pro Corinthians somando 13, esquece, não busca. Então, por isso que é interessante ver os próximos jogos do Palmeiras, porque é um time que deve encaixar agora. Numa tem mais avaliação, tempo para treinar. Tem mais tempo para treinar. Agora não vai ter Ribeirão, tá em crise, tá em depressão. Deixa eu falar pra você. O Palmeiras tem uma semana agora pro próximo jogo. Na outra semana tem outro. Mas não ficou uma semana em Atibaia também? Mano, só ficou ou não ficou? Vou dar e vou passar pra você. A ideia de mesmo jogando mal, o Palmeiras tem conseguido alguns resultados no Brasileirão. No Campeonato Brasileiro tem feito a ideia de quem dirige o Palmeiras. Essa não é a minha ideia. É a ideia de quem dirige o Palmeiras. O Palmeiras tem uma semana agora pra jogar. Daqui uma semana pra jogar. Depois tem 2 semanas, porque é o período da seleção brasileira. Data FIFA. Tem 2 semanas. E depois mais uma semana pra poder jogar. Se não fizer resultado nesses jogos, o que os caras vão falar? Que o técnico não sabe trabalhar. Há quanto tempo o Cuca Deu para entender? do Palmeiras? Deu para entender? Deu para entender a avaliação do quadro? A avaliação do quadro me parece muito clara, gente. Pascoal, há quanto tempo o Cuca está no comando do Palmeiras? Há 3 meses. Desde maio. O que você viu de diferença do time do Eduardo Batista para o time do Cuca até agora, Pascoal? 3 meses. 3 meses. O que você notou de diferença do time do Eduardo Batista para o time do Cuca até agora? Muito pouca coisa. Aí que tá, Pascoal. Evoluiu. Se em 3 meses de trabalho você não notou tanta diferença assim? Você vai falar que em uma semana vai fazer essa diferença toda? Faz a pergunta, Eugênio, para ele, por favor. O Eugênio vai te fazer uma pergunta e você responde. Qual time do Cuca? Ele não tem. A cada rodada ele muda a escalação. Essa é a questão. Ele não mantém um padrão. Logo que ele não achou o time até agora. Logo que ele por isso que eu tô chegou. falando que em uma semana, Ribeirão, nada vai mudar. O Eduardo nada tinha vai mudar. uma escalação básica. A diferença é que ele vai ter agora uma sequência de dias para que ele possa treinar o time. Eu acho que o ponto programar, chave... projetar o time que ele não teve até aqui. Ele teve uma semana em Atibaia, agora ele vai ter várias semanas e aí espera-se que ele consiga dar o tal padrão que ele não conseguiu até agora. Se não acontecer, realmente ele vai ser questionado. Mas vocês perceberam o que a visão do dirigente do Palmeiras claro, é? O ponto-chave é isso que eu tô falando colocou, inclusive na entrevista coletiva de apresentação dele na segunda passagem, era a presença do Moisés. Ele citou o Moisés como o único cara indispensável nesse time do Palmeiras, pensando numa comparação entre o time do ano passado e o que ele tinha em mãos naquela ocasião. Então, eu acho que agora com o Moisés ele vai conseguir montar o meio-campo do jeito que ele gosta, o cara que ele gosta. Não pode ser dependente de um jogador. Tudo bem, mas ele se sente dependente. O Palmeiras, com o investimento que fez, não pode depender do Moisés. Eu concordo. Bota lá. Eugênio, pra gente ver. Ribeirão, você pediu, tá lá. Os próximos jogos do Palmeiras, pra gente analisar aí, que é o 4º colocado no campeonato. Palmeiras e Chapecoense, nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Pra mim faz 12 pontos nesses 5 jogos. Palmeiras e São Paulo, o clássico. Outro clássico, Atlético Mineiro e Palmeiras. Palmeiras e Coxa, Palmeiras e Coritiba. E Fluminense e Palmeiras. Pra mim faz 12 pontos, perde pro Atlético Mineiro. Dos 15 faz 12. Eu acho que faz 12. Você, por gentileza, Eugênio. 10 pontos. 10 pontos. Ganha 3, empata 1. Facincani. Também estou com o Eugênio. Ganha os 3 em casa, perde do Atlético e empata com o Fluminense. Flavinho. Por aí. É, por aí. 10 pontos eu acho que é algo próximo do que o Palmeiras vai conseguir nesses jogos aí. Também não é um time que inspira muita confiança, não. Diga lá, mano. 7 pontos. O Palmeiras pra mim faz 12. Eu acho que nesse jogo, ó, Chapecoense o Palmeiras vence, faz 12 dos 15. São Paulo empata, Atlético Mineiro perde, Coritiba vence e Fluminense perde. Fechamos então numa média de quanto? 10 pontos? Né? De 10 pontos. A média aqui ponderada, produção, foi de 10 pontos.